Torcedor palmeirense, segure-se bem na cadeira porque a notícia que chega agora pode incendiar ainda mais a esperança da nação alviverde na caminhada pela Libertadores. Não bastasse a goleada esmagadora por 4-0 contra o Universitário, fora de casa, Abel Ferreira pode estar prestes a receber um reforço que parecia improvável, a volta de Bruno Rodrigues. Depois de meses de luta contra lesões devastadoras, o atacante pode reaparecer justamente em um dos momentos mais decisivos do ano. E é por isso que eu já digo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário porque a história de superação que vamos contar hoje merece ser acompanhada de perto. Segundo matéria do portal nossopalmeiras.com.br, o Verdão iniciou as oitavas de final da Conmebol Libertadores 2025 com um desempenho de encher os olhos. O 4-0 aplicado fora de casa deixou o time com a classificação praticamente garantida e abriu espaço para que Abel Ferreira pensasse além do placar. O momento de recuperar peças importantes. E é justamente nesse cenário que surge Bruno Rodrigues, um jogador que parecia esquecido, mas que pode retornar com força para se tornar arma decisiva no mata-mata. A notícia, revelada também por Diego Firmino, em parceria com o portal Espírito de Porco, caiu como uma bomba nos bastidores. O histórico de Bruno no Palmeiras até aqui é marcado pela dor e pela frustração. Contratado em 2024 para ser uma opção versátil no ataque, ele disputou apenas 2 partidas antes de ser atingido por 2 lesões gravíssimas. A mais cruel delas aconteceu no tendão patelar do joelho esquerdo, a mesma que quase encerrou a carreira de Ronaldo Fenômeno. Foram meses intermináveis de fisioterapia, incertezas e dúvidas sobre o futuro. Mas agora, após esse longo calvário, a notícia que todos esperavam começa a ganhar corpo. A volta do camisa que promete ser um novo reforço para Abel Ferreira. A comissão técnica, no entanto, prefere manter a cautela. Apesar da liberação médica, Bruno Rodrigues deve iniciar no banco na partida de volta contra o Universitário. O plano é claro, dar minutos ao jogador, mas sem colocá-lo em risco após tanto tempo parado. A estratégia é fazê-lo recuperar o ritmo de jogo gradualmente em doses calculadas. Abel, que sempre se mostrou humano e cuidadoso com seus atletas, sabe que o retorno de Bruno precisa ser tratado como uma reintegração lenta, mas extremamente valiosa. Afinal, não se trata apenas de recuperar um jogador, mas de resgatar uma peça que pode decidir jogos. O curioso é que essa volta acontece em um contexto de extrema confiança no elenco. O Palmeiras não apenas abriu vantagem confortável, como também mostrou um futebol avassalador fora de casa. Isso dá a Abel a tranquilidade necessária para promover testes, observar alternativas e, principalmente, dar minutos a quem precisa se firmar novamente. Para a torcida, é como se a goleada tivesse aberto uma janela de esperança dupla, a classificação praticamente garantida e a chance de ver Bruno Rodrigues novamente em campo. Os torcedores mais atentos sabem o quanto Bruno pode ser útil ao esquema do Verdão. Com velocidade, drible curto e capacidade de atuar pelos lados do campo, ele oferece características diferentes de outros atacantes do elenco. Em competições de mata-mata, ter alguém que consegue mudar o jogo em uma jogada individual é um trunfo raro. Por isso, mesmo com apenas 2 partidas disputadas, a expectativa em torno de seu retorno é enorme. O Palmeiras, que já conta com estrelas de peso, pode ganhar mais uma carta na manga para surpreender adversários. E quando falamos de Libertadores, qualquer detalhe pode ser determinante. Nos últimos anos, vimos quantos jogadores saíram do banco para se tornarem heróis improváveis em momentos decisivos. Bruno Rodrigues tem tudo para seguir esse roteiro. Entrar discretamente, ganhar confiança e, quem sabe, escrever seu nome em um capítulo glorioso da história alviverde. A torcida já começa a sonhar com esse enredo, porque o Palmeiras, quando joga em casa, costuma transformar noites comuns em espetáculos históricos. O Allianz Parque, inclusive, será palco de uma noite especial. Com a vantagem no bolso, o Verdão terá a oportunidade de jogar com tranquilidade, mas sem perder o foco.
É nesse clima que Bruno Rodrigues deve ser reintegrado em um ambiente propício para seu retorno. A pressão da torcida, ao invés de ser um fardo, pode se transformar em combustível. Afinal, poucos jogadores tiveram a chance de voltar aos gramados diante de uma massa apaixonada que enxerga cada detalhe como parte de uma grande epopeia. Para Abel Ferreira, contar com Bruno Rodrigues é mais do que recuperar um jogador. É ter um reforço de luxo sem precisar recorrer ao mercado. Em um calendário tão apertado, com Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores simultaneamente, cada atleta que retorna saudável representa um alívio e uma nova possibilidade de variação tática. Abel, que já provou sua genialidade ao reinventar jogadores, pode encontrar em Bruno uma peça-chave para surpreender adversários em momentos cruciais. Não se pode esquecer que Bruno também carrega a motivação pessoal de quem tem algo a provar. Depois de tanto tempo afastado, ele sabe que precisa reconquistar espaço, mostrar serviço e deixar claro que merece vestir a camisa alviverde. Essa fome por jogar, aliada ao talento natural, pode se transformar em um diferencial. Quantos jogadores voltaram de lesões graves mais fortes e determinados? A história mostra que, muitas vezes, a superação vira combustível para momentos de glória. O Palmeiras, que já vive um momento mágico, ganha assim um ingrediente a mais para seguir sua caminhada. É como se cada detalhe estivesse se alinhando para que a temporada seja realmente histórica. A goleada fora de casa, o retorno de peças importantes, a força do elenco e o comando de Abel Ferreira. Tudo parece apontar para um destino grandioso. E quando o torcedor começa a sentir esse clima de confiança no ar, é sinal de que algo grande está prestes a acontecer. A notícia da volta de Bruno Rodrigues também serve como exemplo do quanto o departamento médico do Palmeiras se tornou referência. Nos últimos anos, o clube se especializou em recuperar atletas em tempo recorde e com segurança. O caso de Bruno é mais um exemplo de um trabalho silencioso, mas fundamental, que acontece longe dos holofotes. Esse cuidado não apenas devolve jogadores ao campo, mas fortalece a imagem do clube como estrutura de ponta no futebol sul-americano. A diretoria, por sua vez, enxerga no retorno de Bruno uma vitória fora de campo. Recuperar um jogador que custou investimento e que pouco atuou é como ganhar um reforço sem precisar gastar novamente. Em um mercado inflacionado, ter soluções dentro do próprio elenco é uma vantagem gigantesca. E mais do que isso, mostra ao torcedor que o Palmeiras cuida de seus atletas até o fim, sem abandonar quem enfrenta dificuldades. Esse vínculo cria um elo emocional entre clube, jogador e torcida. A expectativa agora se concentra na reação do torcedor no Allianz Parque. O momento em que Bruno Rodrigues entrar em campo deve ser especial, com aplausos, gritos e incentivo. Essa energia pode ser determinante para que ele reencontre sua confiança. O futebol é feito de talento, mas também de emoção, e poucos estádios no mundo conseguem gerar uma atmosfera tão intensa quanto a Casa Alviverde em noites de Libertadores. É a chance de transformar a volta de um jogador em um verdadeiro espetáculo. Não há dúvidas de que, se Bruno Rodrigues conseguir se firmar novamente, o Palmeiras passa a contar com uma arma quase secreta para a sequência da temporada. O elenco atual já é considerado um dos mais fortes de toda a América do Sul. Mas em competições de mata-mata, não basta ter estrelas. É preciso ter aquele jogador que aparece quando ninguém espera. Bruno, com sua velocidade e faro de decisão, pode ser justamente esse fator surpresa que vira um jogo complicado em uma vitória épica. Cada drible, cada arrancada e até mesmo cada minuto que ele estiver em campo pode se transformar em um detalhe decisivo. E na Libertadores, todos sabem, são exatamente os detalhes que definem quem escreve história e quem fica pelo caminho. O atacante pode se tornar o trunfo inesperado de Abel Ferreira, o nome que aparece no momento mais crítico para mudar o rumo de uma partida. Em torneios onde o peso psicológico é enorme, um jogador que entra do banco e decide pode ser mais
valioso do que qualquer contratação milionária. A Libertadores, como todos lembram, não perdoa vacilos, mas sempre recompensa quem ousa e quem surpreende. O Verdão, que já tem elenco para encarar qualquer adversário, ganha em Bruno Rodrigues a possibilidade de ser ainda mais imprevisível. É a peça que pode desequilibrar confrontos, assustar rivais e dar ao torcedor aquele sopro de esperança em cada instante decisivo. E é por isso que a volta de Bruno Rodrigues tem um peso simbólico tão grande. Não é apenas o retorno de um jogador, mas a prova de que o Palmeiras está pronto para enfrentar qualquer desafio, dentro e fora de campo. O clube que goleia fora de casa, que recupera seus atletas e que mostra força em todas as áreas, dá sinais claros de que não pretende apenas disputar a Libertadores, mas conquistá-la novamente. A torcida sente isso, os rivais percebem, e o futebol sul-americano já começa a se preocupar. Torcedor, o mistério está lançado. Bruno Rodrigues voltará justamente em uma noite de Libertadores, com o Allianz Parque pulsando e o Palmeiras a um passo da classificação. Será ele a peça que faltava para transformar um time já poderoso em uma máquina imbatível? Só o tempo vai dizer, mas a emoção já está garantida. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa volta pode realmente mudar o destino do Verdão na temporada? Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário, porque essa história ainda vai render muitos capítulos emocionantes.